Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa catequese a respeito dos 10 mandamentos. Hoje vamos estudar o sexto e o nono mandamento da Lei de Deus no Catecismo de São Pio X. Esses dois mandamentos estão relacionados à sexualidade humana, por isso serão estudados juntos. Então, como podemos acompanhar aqui no Catecismo de São Pio X, vai ter no ponto 423, vai iniciar com a primeira pergunta, que nos proíbe o sexto mandamento, não pecar contra a castidade? O sexto mandamento, não pecar contra a castidade, proíbe qualquer ação, palavra ou olhar contrário à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. E no ponto 424, que nos proíbe o nono mandamento? O nono mandamento proíbe expressamente todo o desejo contrário à fidelidade que os cônjuges se juraram ao contrair o matrimônio, e proíbe também todo o pensamento culpável e todo o desejo de ação proibida pelo sexto mandamento. Então, como nós percebemos, esses dois mandamentos têm a ver com a sexualidade humana. O sexto mandamento está direcionado mais à questão concreta do corpo, enquanto que o nono mandamento se refere mais à parte íntima, interna do ser humano, da alma, que são os desejos e pensamentos e imaginação. Nós vamos então começar a refletir sobre eles. Nós vamos pegar primeiro a conceituação de alguns pecados que estão direcionados a esses dois mandamentos. No Catecismo de São João Paulo II, esse da capa amarela, ele vai trazer a conceituação de alguns pecados sexuais. Com relação à luxúria, é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação e da união. Outro pecado, a masturbação. Se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir o prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o senso moral dos fiéis afirmaram sem hesitação que a masturbação é um ato intrinsecamente grave e desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora da relação conjugal contradiz a sua finalidade. Aí o prazer sexual é buscado fora da relação sexual exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Outro pecado, a fornicação. É a união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade da pessoa e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, bem como para a geração e educação dos filhos. Além disso, a fornicação é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Outro pecado, a pornografia. Consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros, de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que o praticam, atores, comerciantes, público, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de material pornográfico. Outro pecado, a prostituição. Vai além, a prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo, que dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e mancha seu corpo, o templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social. Envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças e adolescentes. É sempre gravemente um ato pecaminoso entregar-se à prostituição, uma miséria,
Outro pecado, o estupro. Designa a penetração à força, com violência, na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode marcar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais, incesto, ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Outro pecado, homossexualidade. A homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusivamente e predominante por pessoas do mesmo sexo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade, pelas virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada, pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem aproximar-se gradual e resolutamente da perfeição cristã. Então, essas foram algumas conceituações que estão no Catecismo de João Paulo II a respeito de alguns pecados que estão envolvidos nesse sexto e nono mandamento da lei de Deus. O sexto mandamento, como nós vemos, foi lido na primeira pergunta, ele se refere e proíbe todo tipo de ação, palavra ou olhar contrários à santa pureza e à infidelidade no matrimônio. Então nós vamos pegar agora algumas citações das Sagradas Escrituras para colaborar e confirmar esse mandamento da lei de Deus e as proibições. Em Deuteronômio 22, versículos 20 a 21, diz assim: Se, porém, o fato for verídico e não se tiver comprovado as marcas da virgindade da jovem, esta será conduzida ao limiar da casa paterna, e os habitantes da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque cometeu uma infâmia em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Aqui nós vamos perceber, então, no Deuteronômio, a doutrina cristã revelada, que Deus quer e deseja que as jovens permaneçam castas, virgens, até o casamento, obedecendo aquele mandamento lá do Gênesis, que o homem vai deixar o pai e a mãe e vai se unir à sua esposa, e vão formar uma só carne. Mas isso só quando eles saem de casa, só no momento do casamento. Antes disso, eles devem guardar a virgindade. Por isso, essa passagem que eu acabei de ler, havia uma forma de evitar que a fornicação se espalhasse entre o povo. Era condenado à morte quem praticasse o sexo antes do casamento. No caso que uma jovem que perdia a virgindade antes do casamento, ela seria apedrejada diante da casa dos pais. Também, em Provérbios 23, versículo 27, diz assim: A meretriz é uma fossa profunda e a entranha um poço estreito. Esse versículo, então, está referindo à prostituição, à mulher prostituta, que é uma fossa profunda, como se fosse um poço, que a pessoa que se envolve com ela cai no fundo e tem pouca chance de sair desse lugar escuro, sem luz, simbolizando também o pecado mortal. Aqui vocês vão ver que quase todas as passagens diz sobre a mulher, como sendo a mulher a ocasião do pecado. Entretanto, gostaria que todos referissem também ao homem. Quem é a mulher, imagine o homem também, né, cometendo esses pecados, que o homem e a mulher não têm diferença diante de Deus em questão de pureza e castidade. Em Eclesiástico, capítulo 9, versículo 10, vai dizer assim: Toda mulher que se entrega à devassidão é como um esterco que se pisa na estrada. Aqui novamente, então poderia ser lido: todo homem que se entrega à devassidão é como um esterco que se pisa na estrada, condenando também essa libertinagem, essa licenciosidade sexual, que a pessoa se perverte, né? É condenada e como se fosse um esterco diante de Deus, o pecado mortal. Em Eclesiástico também, capítulo 19, versículo 3, vai dizer que aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia, ou seja, não vale nada. Tornar-se-á pasto da podridão e dos vermes. Ficará sendo um grande exemplo. A sua alma será suprimida do número dos vivos. Novamente, uma condenação para aqueles que se unem às prostitutas, que pecam contra o mandamento da lei de Deus da castidade, ou cometem adultério.
é o pecado mortal, essa podridão que não se vê no corpo, mas Deus vê na alma. Em Eclesiástico, capítulo 41, versículo 21, vai dizer: envergonhai-vos da fornicação diante de vossos pais e de vossa mãe. Novamente, a condenação da fornicação, que é a relação sexual de pessoas livres antes do casamento, ou seja, jovens que não casaram e têm relação sexual. Diz para se envergonhar diante dos pais, porque é uma afronta contra a honra dos pais e, na verdade, desobedece também o quarto mandamento da lei de Deus, que pede para honrar os pais. Quando um jovem comete fornicação, perde a virgindade, essa pessoa está desonrando também os pais. E no Novo Testamento, na primeira carta a Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 10, o apóstolo Paulo vai dizer assim: acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Então vamos ver agora o que São Paulo entende como pessoas injustas, que não vão se salvar, não vão entrar no paraíso, no reino de Deus. Ele continua dizendo: não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Então, São Paulo aqui faz uma lista de pecados mortais que ferem gravemente os 10 mandamentos da lei de Deus, ou alguns deles, né? Então, entre eles está pecados sexuais, como a impureza, os adúlteros, os efeminados, os devassos, que estão incluídos então nessa lista dos pecados mortais de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Com relação também à parte sexual, refere bastante ao corpo nesse sexto mandamento. Então, São Paulo também na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, versículo de 13 a 20, ele vai falar também sobre a questão da pureza do corpo, da dignidade do corpo humano. Ele vai dizer assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que ressuscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugi da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então, aqui a teologia de São Paulo do corpo, essa doutrina que nós somos templos do Espírito Santo, nós fomos batizados, fomos adotados como filhos de Deus, recebemos a redenção pelo sangue do Cordeiro e, portanto, temos a dignidade de cristãos, de filhos de Deus, e não devemos, então, profanar o nosso corpo, que é onde está a nossa alma. Também, no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai dizer assim: vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Novamente, então, uma admoestação para que os casais guardem a fidelidade matrimonial e não cometam adultério e outros tipos de relações sexuais impuras, mesmo entre o casal. Mesmo dentro do casamento, há práticas que são pecaminosas, como sexo anal e outros tipos de relação sexo oral, todo tipo de relação que é antinatural. São também condenados e são pecados, apesar de serem praticados entre marido e mulher. Agora, alguns pecados, então, também continuando, diz que esse pecado do sexto mandamento
ele não só afeta, não só causa danos à alma e ao corpo, mas também no livro de Jó vai dizer que o pecado da fornicação, da prostituição, ele acaba causando danos também nos bens materiais da pessoa. Jó, capítulo 31, versículo 9 a 12, diz assim: Se meu coração foi seduzido por uma mulher, se fiquei à espreita à porta do meu vizinho, que minha mulher gire a mó para outro, e que estranhos a possuam, pois isso teria sido um crime, um delito depende da justiça, um fogo que devoraria até os abismos, e que teria arruinado todos os meus bens. Então vemos aqui uma espécie de maldição que Jó lança sobre si mesmo se ele tivesse cometido esse pecado, arruinando todos os bens dele. Também em Provérbios, capítulo 29, versículo 3, diz assim: Quem ama a sabedoria, alegra o seu pai. O que frequenta as prostitutas, dissipa sua fortuna. Novamente aqui, uma coisa que a gente percebe pela própria experiência, que a gente vê as outras pessoas fazendo, quem frequenta esses ambientes de prostíbulos acaba gastando todo o dinheiro do seu salário e acaba causando prejuízos para a própria família e não consegue mais o sustento da casa, muitas vezes. Também, agora, com relação às ocasiões de pecado, se deve fugir. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 3, diz assim: Não dês teu vigor às mulheres, e teu caminho àquelas que perdem os reis. Ou seja, evite, não se aproxime, não se arrisque, não se exponha ao perigo. Também, em Eclesiástico, capítulo 9, versículo de 1 a 13, tem uma série de ensinamentos de provérbios, de orientação, que serve para o homem, serve para a mulher também, para evitar ocasiões de pecado e de impureza. Diz assim: Não tenha ciúme da mulher que repousa no teu seio, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe houveres ensinado. Não entregues tua alma ao domínio da tua mulher, para que ela não usurpe tua autoridade e fiques humilhado. Não lances os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina, e não lhes dês atenção, para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha a causar tua ruína. Nunca te entregues às prostitutas, para que não te percas com os teus haveres. Não lances os olhos daqui e ali pelas ruas da cidade. Não vagueiem pelos caminhos. Desvia os olhos de mulher elegante. Não fites com insistência uma beleza desconhecida. Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Toda mulher que se entrega à devassidão é como um esterco que se pisa na estrada. Muitos, por haveres admirados uma beleza desconhecida, foram condenados, pois a conversa dela queima como fogo. Nunca te sentes ao lado de uma estrangeira. Não te ponhas à mesa com ela. Não a provoques a beber vinho, para não acontecer que teu coração por ela se apaixone e que pelo preço de teu sangue caias na perdição. Também, com relação ao adultério, em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz assim: Não cometerás adultério. Ou seja, depois que você assumiu um compromisso, fez o voto, um juramento de pertencer a uma única mulher, a um único homem, essa aliança é indissolúvel e permanecerá por toda a vida enquanto os dois estiverem vivos. Só a partir do momento do falecimento de um dos dois que essa aliança, esse juramento se desfaz e a pessoa fica viúva e poderá contrair outro matrimônio. Fora isso, é adultério. Também no livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 20, diz assim: Não terás comércio com a mulher do teu próximo, contaminar-te-ias com ela. Aqui a palavra comércio significa relação sexual, ou seja, não tenha relação sexual com a mulher de outro, não faça com que a outra mulher se torne adúltera, e você também se torne adúltero. Em Levítico 20, versículo 10 também diz: Se um homem cometer adultério com uma mulher casada, com a mulher de seu próximo, o homem e a mulher adúltera serão punidos de morte. Então nós estamos percebendo que no Antigo Testamento os pecados sexuais de impureza, tanto a fornicação quanto o adultério, eram punidos com a morte.
no caso, apedrejamento. Era uma forma de eliminar o mal do meio do povo, para que o povo vivesse de forma mais pura e santa, aquele princípio original do matrimônio, do pai e da mãe, que deixam os seus filhos só saem de casa no momento do casamento, do matrimônio. Também, no livro de Números, capítulo 5, versículo 12 a 30, vai relatar a experiência de um ciumento no Antigo Testamento. O homem que tinha ciúme, desconfiava que a sua mulher tivesse traído ele, ele poderia levar essa mulher diante do sacerdote e lá oferecer um sacrifício, e ela teria que jogar uma maldição sobre si mesma, que ela não cometeu o pecado. Se ela tivesse cometido o pecado, aquela maldição cairia sobre ela. E em Deuteronômio 22, versículo 22, diz assim: se encontrar um homem dormindo com uma mulher casada, todos os dois deverão morrer. O homem que dormiu com a mulher, e esta da mesma forma. Assim tirarás o mal do meio de ti. Novamente, o adultério punido com a morte. Em Mateus, capítulo 14, versículo 4, nós vemos também o João Batista dizendo a Herodes: João lhe tinha dito, não te é permitido tomá-la por mulher. Então vemos João Batista também defendendo a santidade do matrimônio. E em João, capítulo 8, versículo 3 a 11, está escrito assim: os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés manda-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso para pôr-lhe à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhes então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então nós vemos nessa passagem de Jesus com essa mulher adúltera, que ele condena o pecado, mas concede o perdão e a misericórdia à pessoa que cometeu o pecado e se arrepende, mudando aquela mentalidade do Antigo Testamento de quem cometesse um pecado, um erro na vida, seria apedrejado e morto. Mas ele pede primeiro que a pessoa nunca mais volte a pecar, não tornes. Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, também diz assim: Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Com relação ao 9º mandamento, nós vemos que a condenação está na proibição do mau desejo, que é contrário à fidelidade do casal, que se juraram contrair um matrimônio e por isso é proibido que eles tenham pensamentos culpáveis e desejos que são proibidos contra a fidelidade matrimonial, ao voto que eles juraram um para o outro. Nós vemos aqui então algumas passagens do Antigo Testamento que falam sobre esse desejo. Em Êxodo capítulo 20, versículo 17 diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada que lhe pertence. Então, nessa passagem, nós vemos uma proibição geral de cobiçar não só a mulher, mas também os bens, tudo aquilo que pertence a outra pessoa. O direito à propriedade privada é garantido por Deus. Mas, no caso do 6º mandamento, é não cobiçar a mulher que é casada. Em Mateus, capítulo 5, versículo 28, Jesus diz assim: Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Perceba, então, que Jesus busca as raízes mais profundas da ocasião do pecado, que são os desejos, os sentimentos, a imaginação,
Tudo aquilo que é fantasia que a pessoa cria na cabeça já é um pecado quando a pessoa alimenta esse desejo e se torna um pecado mortal, um adultério. Voltando agora à questão 425, São Pio X vai pedir: é um grande pecado a impureza? É um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Rebaixa o homem à condição dos irracionais, arrasta-o a muitos outros pecados e vícios e provoca-o mais terríveis castigos de Deus nesta vida e na outra. Então, esses pecados que a gente acabou comentando aqui, todos eles são pecados graves, abomináveis diante de Deus. E ele compara pessoas que cometem esses pecados como seres irracionais, que perderam a razão, são guiados pelos instintos como os animais, como os porcos, as vacas, os cachorros. E são consequências, abertura para outros pecados também, de cunho espiritual. Começa no corpo, com a impureza, e vai para o espírito, com a avareza e outros tipos de pecados, e que são punidos com castigos. São pecados mortais, como no Antigo Testamento era punido com a morte. Nós sabemos que a morte pior não é a morte do corpo, mas a morte da alma, que é o pecado mortal. Quando a pessoa morre no corpo, ainda não é tão grave. Jesus falou: não temais quem mata o corpo, mas sim quem pode matar a alma e lançar no inferno. É esse que nós devemos temer. Nós vemos hoje em dia que a sociedade está guiada, sexualizada, já não se tem leis morais mais, as pessoas não respeitam o matrimônio, os casais cometem adultério sem peso na consciência, os jovens já não valorizam mais a pureza, a castidade, a virgindade. São todos pecados que são graves diante de Deus e que eram punidos com morte no Antigo Testamento, e hoje em dia se tornou a regra da sociedade. As pessoas já não têm mais a noção da pureza. E na pergunta 426, diz assim: são pecados todos os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza? Os pensamentos que nos vêm ao espírito contra a pureza, por si mesmos não são pecados, mas antes tentações e incentivos ao pecado. Então, muitas vezes, nós não temos controle sobre o que passa em nossa cabeça, em nossos pensamentos. Entretanto, existe uma diferença entre sentir e consentir. Muitas vezes nós podemos olhar no celular, estar olhando uma coisa séria e aparece uma imagem modesta, uma pessoa nua. Não é teu desejo, você não buscou aquilo, você acabou sentindo. Mas é a nossa obrigação, a partir desse momento, desviar o olhar, não alimentar o olhar, não alimentar o desejo, os pensamentos. É não consentir com aquilo que chegou a nós, a nossos sentidos. Tanto no olhar como na audição, quando ouvimos coisas imorais, imodestas, maliciosas. 427. Quando são pecados os maus pensamentos? Os maus pensamentos, ainda que não sejam seguidos de ação, são pecados, quando culpavelmente lhes damos motivo, ou neles consentimos, ou nos expomos ao perigo próximo de neles consentir. Então aqui São Pio X está esclarecendo que em si mesmos maus pensamentos ou coisas que nos vêm à mente, aos olhos, aos ouvidos, não é pecado em si mesmo. Mas quando nós consentimos, nós sentimos prazer naquilo e alimentamos, não nos afastamos ligeiramente dessa situação, nós estamos caindo no pecado. 428. Que nos ordena o sexto e o nono mandamentos? O sexto mandamento ordena-nos que sejamos castos e modestos nas ações, nos olhares, no porte e nas palavras. O nono mandamento ordena-nos que sejamos castos e puros, ainda mesmo no nosso íntimo, isso é, na nossa alma e no nosso coração. Então aqui um resumo, São Pio X resume os dois mandamentos, a castidade no corpo e na alma. É a pureza perfeita, como havia em Adão e Eva, como havia em Jesus Cristo, como havia em Nossa Senhora. E como houveram em tantos santos da Igreja Católica que conseguiram manter essa inocência, essa pureza, que não permitiram que o mal, a malícia, entrasse no seu coração, nos seus pensamentos, na sua imaginação. E no número 429, que devemos fazer para observar o sexto e o nono mandamento? Para bem observarmos o sexto e o nono mandamentos,
Devemos invocar frequentemente e de todo o coração a Deus, ser devotos da Virgem Maria, Mãe da Pureza, lembrar-nos de que Deus nos vê, pensar na morte, nos castigos divinos, na paixão de Jesus Cristo, guardar os nossos sentidos, praticar a mortificação cristã e frequentar os sacramentos com a devida disposições. Então aqui São Pio X deu vários conselhos para nós católicos que queremos viver os mandamentos da lei de Deus, e esse mandamento que é tão difícil de ser vivido por muitas pessoas, que envolve a questão sexual e que vai do nascimento até o caixão. Todas as pessoas têm que lutar contra os instintos, né, sexuais, a concupiscência da carne. E ele vai dar várias orientações muito importantes aqui para a nossa vivência, no nosso crescimento espiritual e de purificação do coração e da alma. Entre eles, ele diz que devemos invocar constantemente, de todo o coração, a Deus, né, pedir ajuda divina, através das orações, pedir a graça para vencer esses vícios, essas inclinações, esses desejos, e também invocar, claro, a Virgem Maria, que é a Mãe da Pureza, aquela que é imaculada, que não teve pecado algum, que viveu nesse mundo em meio a pessoas maliciosas, e mesmo assim ela se manteve virgem e pura, sem cometer nenhum mínimo pecado de impureza. Também ele nos pede que nós devemos pensar em nossa morte, ter sempre diante dos olhos o dia do nosso julgamento, e que Deus está constantemente nos vendo em nossa forma de viver, independente de onde nós estivermos, a cada minuto, a cada segundo, os olhos de Deus estão sobre nós. Nesse momento, Deus está aí olhando você. Quando você vai no banheiro, Deus está te assistindo, está te vendo, está junto contigo. Em qualquer lugar que você vai, em uma festa, em uma igreja, no seu trabalho, nas suas conversas com seus amigos, Deus está junto contigo, te assistindo e te vendo tudo aquilo que você está falando, fazendo, sentindo, pensando, imaginando. Então, ter sempre diante dos olhos essa presença divina, e que um dia nós seremos cobrados diante do julgamento divino, ajuda-nos também a termos esse temor de Deus, essa consciência, essa vigilância, é a palavra certa, essa vigilância sobre nós, sobre nossos atos, de modo que nós possamos viver uma vida mais pura, mais santa, mais de acordo com os mandamentos da lei de Deus. Também São Pio X aconselha que se pense muito na paixão de Jesus Cristo, que é o sofrimento de Cristo por causa dos nossos pecados, inclusive os pecados de impureza, os adultérios, as relações simplesmente para buscar prazer, o hedonismo, são todos pecados da fornicação e que levaram Jesus também a sofrer tudo aquilo que ele passou na cruz do seu sacrifício. Também guardar os nossos sentidos, que são nossos olhos, nossos ouvidos, o nosso tato, cuidar o que nós olhamos no celular, na TV, os filmes, cuidar as pessoas que nós vemos nas ruas, mal vestidas, né, que têm um corpo muito exposto, desnudas, e tudo aquilo que pode, palavras maliciosas, piadas, né, todo tipo de coisas que vêm até nós e que podem movimentar os nossos desejos, nossos instintos. Praticar então a mortificação cristã é justamente isso, mortificar os sentidos e frequentar os sacramentos, principalmente o sacramento da penitência, que é a confissão, para que Deus nos purifique dos nossos pecados, nos dê graça, para a fortaleza para combatermos nossas inclinações, e também a Santa Eucaristia, para quem está devidamente preparado e tem a permissão legal para receber o Santíssimo Sacramento. E por fim, número 430, que devemos evitar para nos conservarmos castos. Então, para nos conservarmos castos, devemos evitar a ociosidade, os maus companheiros, as más leituras, a intemperança, o olhar para figuras indecentes, os espetáculos licenciosos, os bailes, as conversas e diversões perigosas, bem como todas as demais ocasiões de pecado. Então, novamente, aqui São Pio X vai fazer uma lista de ocasiões, ambientes e coisas que podem facilmente nos levar a cometer um pecado contra a pureza, contra o sexto e o nono mandamentos.
Então, para evitar, primeiro conselho dele, evitar ficar sem ter o que fazer, ocioso, achar o que fazer sempre, ocupar o pensamento com leituras boas, com trabalho, com oração, com boas ocasiões de lazer, sadias, não ter más amizades, conviver com pessoas muito promíscuas e que são maliciosas, evitar más leituras, evitar o excesso na comida e na bebida, a intemperança, na gula, a embriaguez, vigiar o olhar por causa das figuras indecentes. Hoje em dia nós vivemos num ambiente muito sensualizado, né? A internet é virada em indecência, está para todo lado, os homens também se expõem como verdadeiros animais, né? E evitar espetáculos licenciosos, teatros e todos os ambientes em que são muito promíscuos. Os bailes, evitar conversas, diversões perigosas, são todas ocasiões de pecado. Quem se expõe a esses lugares, mesmo que ache que o que tem no coração, Deus vê o coração, ela está se expondo em ocasião de pecar. A qualquer momento ela pode encontrar uma ocasião que leve ela a cometer um pecado. E é dever do cristão também, para zelar pela própria consciência e respeito, amor a Deus, evitar ambientes e pessoas e ocasiões que são risco de cometer um pecado grave, que pode ser uma ocasião de queda grave e, portanto, põe em risco a própria alma e a ocasião de ser cobrado no dia do juízo final. Penso que esses sexto e nono mandamentos já foram bem esclarecidos, acho que não ficaram dúvidas. É tudo aquilo que vá contra a pureza no corpo e na alma, tanto em atos, como praticar a própria relação sexual, tanto em pessoas antes de casar, pessoas que perdem a virgindade, cometem a fornicação sem ter compromisso, mesmo aqueles que namoram sem casar também cometem fornicação. Esses casais que moram juntos sem receber o sacramento do matrimônio com o sacerdote na igreja estão em pecado mortal também, porque estão vivendo, são pessoas solteiras que se juntaram e passam a ter relações sexuais sem receber o sacramento do matrimônio. Estão em pecado mortal, estão privados também de receber o sacramento da Eucaristia, e enquanto mantém essa relação ativa de relação sexual, esse casal não pode se confessar, não pode receber Jesus na Eucaristia, então vivem com a alma em pecado mortal, algo gravíssimo que todos deveriam evitar a todo custo. Assim como pessoas que se separaram da esposa, do esposo, e agora contraíram um novo matrimônio, que não é um matrimônio na verdade, é um ajuntamento. Pode até haver um casamento civil, mas que para Deus não vale nada. Um casamento religioso, quando ele é verdadeiro e legítimo, ele é até a morte. Então, mesmo que a pessoa se separe do seu marido ou da sua esposa e arrume outro homem, ela continua casada com o primeiro diante de Deus, ela está em pecado mortal, está em adultério permanente. Também está privada do sacramento da penitência, da confissão, não pode receber a absolvição dos seus pecados, está em pecado mortal e está em risco de condenação eterna. Também não pode receber a Eucaristia. Então são ocasiões difíceis da pessoa, que a pessoa escolhe mais amar a si mesmo do que amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro mandamento diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E uma forma de amar a Deus sobre todas as coisas é respeitar os seus mandamentos. Quando diz que é proibido ao homem deixar a sua mulher e casar com outro porque comete adultério, nós estamos desobedecendo não só esse mandamento dos sexto e o nono mandamentos, com o adultério e a fornicação, mas também estamos desobedecendo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós não estamos amando Deus sobre todas as coisas. Nós estamos amando mais aquela pessoa, aquela relação que você contraiu. Está amando mais o teu prazer, muitas vezes, ou mesmo um suposto amor que existe entre os dois, acima de Deus. É uma idolatria, porque está colocando a criatura no lugar do Criador. E é um pecado mortal permanente, enquanto os dois estiverem juntos em relação sexual. Por isso a igreja orienta os casais de segunda união, que não são casais, na verdade, não têm matrimônio, eles deviam viver a castidade. Assim como os solteiros também,
A obrigação de todo solteiro é viver a virgindade até o casamento, e depois de casar ser fiel até a morte, não trair e não cometer outro tipo de pecado. Penso que ficou claro esse sexto e nono mandamentos. Tenha sempre diante dos olhos a Virgem Maria e Jesus Cristo, que são os nossos modelos. O nosso modelo de vida não é o mundo, não é o comportamento das pessoas, a vida depravada do mundo, a licenciosidade, a libertinagem, mas o nosso modelo é Jesus e Maria. Tenha sempre diante dos olhos a pureza e a santidade. Como disse Jesus no Evangelho de Mateus, felizes os puros, porque eles verão a Deus. Quem não for puro, não verá Deus. Quem não se purificar nessa vida, vai ter que se purificar no próximo, no purgatório. Se entrar no reino de Deus, vai ter que se passar pela purificação do fogo. Então é melhor viver os mandamentos agora, purificar o coração agora, a alma, para que diante do juízo de Deus, Deus tenha mais misericórdia de nós e não tenhamos que pagar tanto no purgatório. Ou, melhor ainda, evitando a condenação eterna. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal para receber novos vídeos e conhecer a doutrina católica. Deixe seus comentários e sugestões. Acione o sininho para receber as notificações. Compartilhe com seus familiares e amigos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo mandamento. Deus abençoe a todos.